Fala galera, de volta a mais um vídeo da nossa série do clone da tela inicial do YouTube utilizando Next.js Material UI. Se você ainda não viu os outros vídeos da série, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. E como a gente pode ver, a nossa aplicação ainda não trabalha nenhum tipo de autenticação. Ela é uma aplicação 100% pública. Todos esses botões de fazer login, tanto esse aqui do topo quanto esse aqui da nossa navbar, não tem efeito nenhum. Então, se eu clicar, nada acontece. Agora a gente vai começar a implementar essa parte de autenticação, onde a gente vai trazer um pouco mais de segurança para a nossa aplicação. E a partir do momento que realizar o login, a gente trazer estruturas diferentes da aplicação para o usuário. É claro que a gente vai limitar o desenvolvimento para essa tela inicial, então a gente não vai estar desenvolvendo a parte de perfil do usuário, publicação de vídeo, isso pode ser feito futuramente, mas nesse vídeo a gente vai focar mais nessa tela inicial e nas funcionalidades principais que a gente separou para esse vídeo. Para fazer a parte de autenticação, eu poderia fazer do zero, implementando toda essa estrutura, os tokens, o JWT, a parte de hash, tudo, banco de dados e o nosso back-end, tudo do zero. Mas para fazer esse exemplo, que o nosso objetivo é utilizar os principais recursos que a gente tem disponível, as bibliotecas, os frameworks, para a gente implementar o nosso projeto de uma forma mais simplificada e mais otimizada possível. Para fazer essa parte de autenticação, nós vamos utilizar o Next.Auth, que é uma biblioteca desenvolvida para o Next.js. O link eu vou deixar na descrição, mas é next-auth.js.org. Aqui na tela inicial do Next.Auth, a gente pode acessar aqui Documentation. É uma documentação bem simples, ela não é extensa, vocês podem ver aqui que é bem pequenininha a documentação, mas bem objetiva e bem clara nos objetivos que essa biblioteca oferece para a gente. O primeiro passo aqui, a gente entende que essa é uma biblioteca open source de autenticação com uma solução para aplicações Next.js. Então é isso que a gente precisa. Como eu havia comentado, eu poderia implementar toda essa parte de autenticação do zero, implementando todos os nossos serviços, back-end, bancos de dados, mas essa biblioteca vai trazer isso tudo para a gente. E ela traz uma flexibilidade muito grande, então para quem está querendo utilizar, eu vou ficar limitado a buscar os dados, a trabalhar outras regras durante o meu login, a trabalhar outras regras durante o registrar, a gente consegue manipular tudo isso. Então ela tem uma flexibilidade muito grande, uma facilidade para o uso também. E ela foi desenvolvida para utilizar o serviço OAuth, tanto o 1 quanto o 2.0. Ela consegue conectar aos providers populares, que a gente pode ver essa lista aqui, Apple, Atlassian, OAuth, Basecamp, tem o Google, Twitch, GitHub, GitLab, Facebook, então diversos provedores. Ela também oferece suporte ao e-mail password, se eu quiser colocar o e-mail e o password, o e-mail e senha, sem ser através de um provedor. Eu posso trabalhar com Active Directory e LDAP. Eu tenho o token, o JWT, o JSON Web Token e a seção no meu database. E outros tipos de serviços também, em qualquer lugar que eu posso estar hospedando, tanto na AWS Lambda, como Docker, Heroku e por aí vai. A documentação vocês podem ler. O que a gente vai fazer é o que a gente vem fazendo com outras bibliotecas, é implementar, customizar e ver outros pontos que a gente precisa. A gente vem na documentação, entende como que é essa dinâmica de pesquisa. Eu quero deixar o caminho trilhado para vocês, não limitado ao que eu vou passar tudo de cabeça, mas também entender como que a gente pesquisa isso dentro da documentação, dentro da biblioteca. Uma coisa importante para a gente estar fazendo agora, nós vamos entrar com a instalação e depois para a configuração. Então, o primeiro ponto, a gente já falou aqui sobre a nossa biblioteca, Next.Auth. A gente vai dar um Ctrl C aqui, npm install next-auth. Bom, instalação realizada com sucesso, ainda não vou deixar executando em ambiente de desenvolvimento aqui, que a gente vai configurar muita coisa para depois testar a nossa aplicação. Então, voltando aqui para a documentação, a gente pode ver que no segundo tópico aqui, Example Code, a gente pode entender essa parte de configuração.
Ele fala que a gente precisa adicionar um arquivo chamado nextalf.js no nosso projeto, dentro da pasta API. E ele vai ter exatamente esse nome. É um nome um pouco estranho, mas ele tem que ser dessa forma. Ele vai estar dentro de pages/api/auth. Então vamos voltar ao nosso projeto, dentro de pages, dentro de api/auth. Eu não tenho auth, eu vou criar. E eu vou criar esse arquivo agora com esse nome bem estranho. Mas é isso mesmo, porque quando esse provider começar a ser executado, a gente começar a utilizar os hooks desse provider, ele vai tentar localizar esse arquivo aqui. Então, na nossa autenticação, a gente precisa ter isso daí. Dentro desse arquivo, o que a gente vai precisar? Eu vou importar essas duas bibliotecas. Na verdade, uma biblioteca, que é o nextalf, que a gente acabou de instalar. Então eu fiz o npm install dele aqui e agora a gente vai importar ele dentro desse arquivo. E aqui embaixo a gente vai colocar um objeto chamado options, tá? Então eu posso apagar isso daqui, que é o nosso objeto que a gente configura tudo, faz essa flexibilidade. Então eu havia comentado que esse nextalf ele traz uma flexibilidade muito boa para a nossa aplicação e é aqui que a gente trabalha toda essa parte de flexível da nossa biblioteca. E por fim, eu faço uma exportação passando o nextalf com os objetos aqui por parâmetro. Então aqui eu vou ter todos esses providers. Então aqui eu estou utilizando um provider do GitHub, eu vou apagar. Então eu posso adicionar outro tipo de provider aqui. E esse database é se eu quero obter, salvar todas as informações do meu usuário que foi registrado no meu banco de dados. Ou eu não quero salvar essas informações. Eu vou deixar isso aqui comentado, mas eu vou mostrar para vocês que se vocês quiserem salvar essas informações, que eu acho que é útil também, mas para não ficar muito extenso no vídeo eu não vou configurar, vocês podem vir aqui em Configuration, Databases. Ele oferece suporte a todos esses tipos aqui de databases e vocês precisam configurar a string de conexão do banco de dados de vocês. Então, se for um Mongo, vocês vão colocar aqui o database URL do seu MongoDB. Se for SQL, MySQL, vocês vão colocar aqui do MySQL. Então, eu vou deixar comentado, mas como uma opção que vocês podem ter dentro da aplicação de vocês. Voltando aqui para a parte nossa de configuração, além da gente configurar isso daqui, a gente vai precisar configurar o provedor da nossa aplicação. Aqui está um exemplo de como que a gente utiliza essa autenticação. Então, dentro de uma página, eu uso o use session, que eu consigo saber se o usuário está logado ou não. Mas antes da gente testar isso daqui, a gente precisa adicionar o objeto session dentro da nossa aplicação. E para adicionar a gente vai utilizar o Context API, né? Então o nosso provedor para ele se propagar dentro dos objetos aqui que estão como filho dele. Para a gente propagar isso na aplicação inteira, a gente vai colocar dentro do _app.js, tá? Então aqui ele explica que a gente tem que colocar dentro de pages _app.js. Então eu vou lá dentro de pages, vou copiar esse import. Vamos lá, pages _.js, vou colocar aqui esse provider e agora eu volto aqui, copio esse provider, vou colocar ele aqui englobando toda a minha aplicação. Então eu vou subir esse theme provider aqui agora. Pronto, eu já tenho agora o meu provedor para eu poder usar o use session dentro de qualquer página da minha aplicação, porque eu coloquei aqui no meu nó principal. Bom, e o que mais a gente vai precisar é para essa configuração é somente no momento que a gente for publicar a nossa aplicação. Então, quando ela estiver rodando em produção, eu preciso ter o nome do domínio da minha aplicação. Então, eu venho aqui dentro de env.local e coloco essa variável, tá? Eu vou deixar aqui http localhost 2.3000 porque a gente está usando no ambiente local. Mas quando eu publicar, a gente vai alterar todas essas variáveis aqui. Agora, voltando aqui para o nosso exemplo, a gente vai
customizar toda aquela parte de options que a gente tem. O que nós vamos precisar? Se eu voltar aqui e realizar o login, ele vai me direcionar para a autenticação de provedor do Google, que é o Gmail. Então a gente vai precisar, para deixar bem similar à aplicação oficial, nós vamos utilizar o provedor do Google. Então nós vamos vir aqui em Configurations, Providers. Tá? Essa segunda opção aqui do segundo grupo Configuration. Aqui a gente tem diversos tipos, como eu havia comentado, mas a gente vai utilizar o Google. Então aqui tem a documentação, que é o OAuth 2, e o Provider. Então eu tenho que vir dentro do meu objeto Options, tá? Vamos voltar lá. Vamos vir aqui em nextauth.js. Então dentro do Providers eu vou colocar essa configuração, providers.google. Eu já importei aqui o meu Providers, agora eu estou utilizando. Eu vou precisar de duas chaves. Basicamente assim como o MongoDB tem um servidor, o Google também tem. Então toda vez que a gente for autenticar utilizando o Google, eu preciso de duas chaves que vão identificar qual que é o meu servidor, qual que é o meu endpoint do Google, que é o Client ID e o Client Secret. Essas duas chaves a gente vai colocar, eu vou copiar aqui, nós vamos colocar dentro de env.local. Esse primeiro e essa segunda. Então eu já tenho duas chaves aqui agora. Eu preciso configurar. E aqui tem esse Authorization URL. Aqui para a gente forçar um refresh token, então toda vez que a gente for autenticar com o Google, ele pede para a gente adicionar essa propriedade para fazer esse trabalho para a gente. Então só nesse provedor, eu acredito que só nesse tipo de provedor do Google que a gente tem que colocar isso. Então eu copiei, salvei. E o que mais a gente vai trabalhar? Eu quero trabalhar também o JWT como o token que vai trafegar na minha autenticação. Então toda chamada que eu realizo ao meu endpoint, tá? Que são esses endpoints aqui dentro de API, eu quero passar no cabeçalho, no cookies do meu cabeçalho, eu quero passar esse token. Então para a gente trabalhar com esse token, nós vamos colocar a configuração, eu venho aqui em Configurations, nós vamos trabalhar com JWT. Eu posso pesquisar aqui também, aqui em cima tem as configurações, ou eu posso vir aqui em Options e procurar por JWT. Tá? Então tem essas duas opções aqui de pesquisa na documentação. Então eu posso colocar aqui um objeto chamado Session. Então abaixo de Provider aqui eu posso colocar um Session. E eu posso colocar se eu vou utilizar automaticamente JWT ou não. Por default ele vem falso, eu vou colocar aqui True. Aqui eu tenho quanto tempo ele pode ficar com a sessão. Então eu posso ter 30 dias. Para colocar 30 dias eu faço esse cálculo. 30 vezes as horas, vezes os segundos, vezes os minutos, vezes os segundos. Tá? Então coloquei isso. E eu tenho uma outra opção também que eu tenho que configurar, é colocar esse objeto JWT. O JWT é para eu passar qual que vai ser a minha chave, porque o JWT eu preciso descriptografar em algum momento a minha chave, o meu token que vai ser gerado. E para ele ser único eu ponho uma chave e para cada aplicação que eu crio eu coloco uma chave um pouco diferente. Para isso eu vou colocar também dentro de uma variável de ambiente. Então eu vou salvar isso daqui, vou vir aqui dentro de env.local e vou colocar aqui JWT YouTube. Vocês podem colocar uma chave desde que seja segura e única para a sua aplicação. Então eu fiz essas configurações. Agora, antes da gente começar a rodar a nossa aplicação e testar, a gente não tem esse Google Client ID e o Google Client Secret. Para a gente configurar essa parte, nós vamos acessar a nossa conta de desenvolvedor do Google. Eu vou acessar um link. Esse link, que é uma documentação sobre Client ID e Client Secret do Google, eu vou deixar no link da descrição aqui do vídeo. Então aqui, essa documentação, a gente vai utilizando querendo obter o Client ID e o Client Secret, vocês vão abrir esse Google API Console Credentials Page.
Vocês vão precisar de uma conta, de um e-mail, do Gmail. Vão precisar colocar também um cartão de crédito. Não vai ser cobrado, essa configuração aqui que a gente está fazendo não vai ser cobrado, mas tem serviços que até certo ponto é gratuito e depois começa a ser pago. Aqui em cima ele tem um grupo que você tem de projetos, então você pode criar um novo projeto. Eu criei esse YouTube Clone Next.js para a gente testar. E essa parte aqui de credencial. Nesse grupo aqui, IDs do cliente OAuth 2.0, que é exatamente que eles pedem para a gente configurar. Então deixa eu vir aqui em Providers, Google. A gente utiliza o OAuth Profile, né? Que a gente vai configurar aqui. Nós vamos configurar, gerar uma chave aqui. Para gerar uma nova chave, eu vou clicar aqui, ó, criar credenciais. Eu vou criar aqui um ID do cliente OAuth, essa segunda opção. Então eu preciso, para criar um ID do cliente OAuth, você precisa primeiro definir o nome do produto, porque toda vez que a gente clica aqui em fazer login, ele vai direcionar para uma tela que é única do Google de autenticação. Porém, nessa tela de onde você coloca o usuário e senha, tem um nome da aplicação. Então, cada aplicação que você acessa utilizando o provedor do Google tem um nome. E a gente precisa configurar isso. Então, eu vou configurar a tela de consentimento. Então, eu vou colocar aqui que ele vai ser externo, disponível para qualquer usuário de teste que tenha conta do Google. O app ficará no modo de teste e só será disponibilizado aos usuários que você adicionar à lista de usuário de teste. Quando o app estiver pronto para ser enviado para produção, poderá ser necessário. Tá? Então, eu vou criar aqui como externo. Aqui ele vai pedir o nome do app. Então, aqui eu vou colocar o e-mail para o suporte do usuário. Aqui eu posso colocar uma logotipo ou eu posso deixar ela em branco. Essa parte aqui da logotipo eu vou deixar em branco, por enquanto eu não vou utilizar. E aqui a gente tem algo para proteger tanto nós quanto os usuários, para permitir os apps que a utilizem. Então eu vou colocar aqui a página inicial do aplicativo. Eu vou deixar isso tudo aqui em branco. E eu vou colocar aqui só o endereço de um e-mail para contato do desenvolvedor. Eu vou salvar. Eu vou pular essa parte aqui de escopos. Usuário teste eu também vou pular. Então aqui já está só um resumo. Então eu vou voltar para o painel. Agora eu consigo voltar aqui em credenciais e clicar em criar credenciais, a segunda opção novamente. Eu vou informar qual que é o meu aplicativo. Então é um aplicativo da web. Qual que vai ser o nome? Então eu vou colocar aqui YouTube. E eu vou adicionar esse nome. Aqui, ó, ele está até falando, esse é o nome usado apenas para identificar o cliente no console. Então é só para interno. Ele não será mostrado para os usuários finais. O nome que vai aparecer para os usuários finais, a gente configurou na tela anterior. E aqui a gente vai precisar colocar quais são as URLs que serão autorizadas a utilizar esse serviço. Então, o primeiro que a gente vai colocar aqui, nós vamos colocar, como nós vamos testar primeiro local, http://localhost:3000. Então, essa é a primeira URI e URI de redirecionamento autorizadas. Então, o NextAuth ele trabalha o seguinte, no momento que a gente faz o login, ele gera uma URL de callback. Essa URL a gente tem que colocar ela na seguinte forma, API auth callback /Google. Então eu adicionei essa URL, eu vou clicar aqui em criar. Depois de criado, ele aparece essa tela para a gente. Nós vamos copiar esses dois tokens aqui. Esses dois tokens eu já vou clicar aqui, ó, o client ID, eu copiei. Eu vou voltar aqui, vou colocar meu client ID e vou copiar minha client secret. Vou vir aqui e colar minha client secret. Então eu já gerei as minhas duas chaves que eu preciso, já coloquei aqui no meu env local e agora a gente vai começar a implementar. Mas a gente ainda não tem o meu onClick. Se a gente analisar aqui o nosso layout, o meu onClick, vamos vir aqui na top bar, o meu onClick ainda permanece sem efeito nenhum. Então, para a gente começar agora a implementar, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui no topo, eu vou fazer um import do sign-in from next-auth/client. Então, na documentação aqui que a gente tem, vamos voltar aqui na documentação do NextAuth, aqui esse example code,
a gente tem aqui, ó, o sign in e o sign out. No sign in, o que eu posso fazer aqui embaixo é o seguinte, vou dar um clique e vou implementar da seguinte forma. Se eu coloco simplesmente sign in, ele vai ler as minhas configurações e vai ver todos os providers que eu estou utilizando. Eu posso utilizar aqui mais de um provider. Dessa forma, ele vai abrir uma lista para eu escolher qual que é o provedor que eu quero. Como eu tenho só um e eu quero abrir direto no provedor que eu quero, eu vou colocar aqui Google. Então, eu colocando aqui direto, eu não vou abrir a lista de provedores. Eu já vou fazer o sign-in utilizando o próprio Google. Então, eu já tenho aqui agora a autenticação. Eu vou fazer esse on-click também na minha navbar. Então, eu ponho um on-click. Preciso fazer o import dele aqui. Salvei. Vou dar um npm run dev. Se eu acessar agora a nossa aplicação, ele está dando um refresh aqui para a gente. Vou dar um refresh aqui só para garantir. Vamos ver agora qual que é a ação que tem aqui no nosso botão de fazer login. Então aqui, clicando no fazer login, ele vai direcionar para uma tela de login do Google. Então essa tela eu não desenvolvi. Essa tela já é do próprio provedor do Google. O NextAlpha foi responsável de solicitar essa tela, fazer a parte de criptografia, trabalhar toda essa parte de espalhar no meu provedor, onde eu posso utilizar o meu objeto Session. E esse NextAlpha Clone foi aquela configuração que a gente fez no início lá da configuração da nossa tela de consentimento. Então aqui eu vou fazer o login aqui utilizando o Lucas Nime. O que a gente vai poder ver? Nós fomos redirecionados que nós fizemos login. Só que a gente ainda continua com fazer login. Então a gente consegue trabalhar essa lógica aqui dentro. Então na minha top bar eu vou colocar o use session, que é o meu hook. Eu só estou utilizando esse hook porque no meu underline app eu tenho o meu provedor, que eu tenho o session. Então eu vou obter esse use session. Aqui eu vou instanciar o session utilizando o hook que eu acabei de importar ele aqui em cima. Então o use session ele vai me trazer esse objeto session. Tendo esse objeto session, ele é o objeto de autenticação. Ele que vai falar se o usuário está logado, se ele está preenchido. Se ele tiver preenchido, ele está logado. Então é ele que vai retornar aqui para mim. Então eu vou desmanchar isso daqui, porque se ele está logado, eu não preciso deixar esse botão fazer login visível para ele, senão ele vai ficar fazendo login já autenticado. Então eu vou substituir isso daqui por essa condição. Então se ele não tem o objeto, aí sim eu deixo o botão de fazer login. Se ele já está logado, ele cai para essa condição aqui de baixo. Então esse sign out, eu preciso adicionar ele aqui. Então eu não implementei o sign in, não implementei o sign out, não fiz o meu provider, eu já simplesmente importei e está tudo isso pronto para a gente. Eu venho aqui agora, vou adicionar também o componente avatar que eu importei. Vou salvar isso daqui. Agora a gente volta para a nossa aplicação e a gente pode fazer agora o login. Então eu vou clicar aqui em login, fazer login. Ele vai redirecionar para a minha aplicação, então aquela URL de callback que a gente precisou. Ele já pegou o avatar aqui do meu e-mail automaticamente. Então vocês podem ver que eu não configurei nada relacionado a bancos de dados. Simplesmente fiz as configurações do NextAlpha, que ele precisa para fazer essa autenticação. Eu coloquei aqui que se eu clicar no avatar eu faço o logout. Então se eu clicar aqui eu faço o logout. E ele volta a exibir o botão de login para a gente. Então essa já é a parte de autenticação que a gente fez. Então eu posso também configurar aqui a parte do navbar. Então se ele está logado, eu posso configurar. Então deixa eu fazer o login aqui. Então eu venho aqui na minha navbar. Essa parte aqui de subscriptions que a gente vai implementar, eu vou usar aqui um import use state from React. E aqui embaixo eu vou colocar aqui uma listinha
que eu posso estar buscando do banco de dados, mas eu vou deixar de forma estática aqui só para a gente entender essas inscrições. E eu vou fazer a mesma lógica. Ao invés de eu ter esse box simplesmente com o fazer login, o que eu vou fazer? Eu vou desmanchar esse box, vou colocar um novo box aqui e vou colocar uma regra que se eu não tenho o meu objeto session, eu volto a ter aquele box, senão eu faço um list com as inscrições que eu tenho. E essas inscrições eu busco desse objeto aqui, subscriptions. Então, se eu voltar aqui agora para a minha aplicação, ele vai atualizar. Eu esqueci de importar o objeto session, então eu vou vir aqui, const session, recebe use session. E eu importo ele aqui em cima. Use. Atualizei, espero aqui atualizar. Então, não estou autenticado. Eu vou clicar aqui em fazer login. Vou fazer o login aqui do meu Google. E agora, depois do login, eu tenho os canais aqui do meu usuário logado. E aqui eu tenho o meu avatar. A gente fez essa autenticação para a parte client. A própria biblioteca do Nextchalf, ela também consegue trabalhar a parte de autenticação no lado, tanto no lado cliente quanto no lado server. Então, na parte server, eu posso obter através do get session, passando o hack. Porque o que acontece? Eu estou autenticado, vou clicar aqui com o botão direito na minha página e inspecionar. Eu vou vir aqui na aba Application. Se vocês vierem aqui dentro de Cookies, tá? Localhost, vocês vão ver uma propriedade com o name next-alpha session-token. E aqui tem o meu JSON Web Token. Então, esse é meu token que eu vou utilizar para todas as solicitações no back-end que eu quero controlar a autenticação. E agora a gente vai fazer uma parte que é proteger os nossos endpoints com a solicitação somente com o token que vai ter a autorização. Então, a gente vai gravar exatamente esse name e esse value. Para a gente configurar isso, o que nós vamos fazer? Eu vou configurar aqui no meu back-end o seguinte. O meu endpoint vídeo, que é onde eu insiro vídeos, eu quero proteger que somente quem está autenticado pode inserir vídeos. E para eu conseguir fazer isso, eu vou usar o objeto JWT. Aqui eu vou importar a minha secret key. Então eu coloco aqui um const secret JWT secret que está dentro de env.local, esse secret. E aqui embaixo eu consigo trabalhar toda essa parte aqui. Então, eu vou colocar aqui um código. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso obter o meu token através do JWT, passando o meu secret. E eu posso verificar se eu tenho o meu objeto token, aí sim eu insiro os meus dados no banco de dados. Se não, eu dou um unauthorized aqui embaixo, um 401 que não está autorizado. Então, esse secret, tá, que a gente vai estar passando, está dentro do nosso env, ele vai retornar o token. O token é esse token aqui. Se ele tiver esse token, eu vou inserir. Se não, eu vou dar um erro que ele não está autorizado. Como que a gente faz para testar isso aqui agora? Eu vou vir aqui no Insomnia. Eu tenho aqui esse Insert Vídeos. A gente tem uma aba chamada Header. Então, essa informação ela vai ser passada no cabeçalho. Tá? Então, no cabeçalho da minha solicitação, eu passo essa informação. Se eu vier aqui em Network, dar um refresh, o que a gente pode observar? Nesse Session, a gente tem aqui um cookie com o Next-Alpha, tá? Passando um token. E é dessa forma que a gente vai fazer todas as nossas solicitações. Tá? A gente vai sempre passar aqui o Next-Alpha Session Token no cabeçalho. Então, para fazer isso no Insomnia, o que a gente vai precisar fazer? Eu vou vir aqui em Header, vou digitar aqui Cookie e vou colocar o meu token aqui. Para colocar o token, a gente precisa colocar esse next-alpha.session-token e o nosso token. Então, eu vou vir aqui no navegador, volto em Application, venho aqui em Cookies, vou vir aqui em Next-Alpha Session Token e vou copiar todo esse token aqui. Vou colar aqui ele no Insomnia. Então, colei esse token. Eu já estou
utilizando o mesmo token da minha autenticação agora para inserir um novo vídeo. Para fazer isso, o que nós vamos fazer? Eu vou alterar aqui agora, só essa imagem aqui, ao invés do 8, eu vou colocar aqui o 7, por exemplo, que é esse env. E aqui eu vou colocar o 7 também, só para a gente testar. Vou dar um done e vou fazer um send. Bom, ele demorou alguns segundos, de 8 a 9 segundos, mas retornou um OK para mim. Se eu voltar aqui na minha tela inicial e dar um refresh, ele tem que adicionar aquele vídeo 7 para a gente. E ele adicionou o vídeo 7 para a gente. Se eu apagar agora, se eu pegar isso daqui, apagar e colocar qualquer outra coisa aqui e dar um send, olha a mensagem que ele vai me dar. Ele vai me dar um 401 que eu não estou autorizado. Então isso a gente começa a proteger as rotas da nossa aplicação. Olha o que nós fizemos. Vamos recapitular aqui. Eu obtive o token e só deixo ele inserir dados no meu banco de dados se o meu token existe. Então aqui, se ele retornar um token, eu faço a inserção. Se não, eu vou dar um unauthorized para ele. E eu posso proteger também tanto os nossos endpoints quanto as nossas páginas. Então aqui no meu get static props, eu posso passar aqui o context e eu posso obter aqui também o meu usuário autenticado. Se eu voltar aqui na documentação, vocês podem vir aqui em Tutorials. Tem esse primeiro Securing Pages and API Routes. E aqui tem uma forma que explica como que a gente pode tanto na página quanto no server-side. No server-side a gente pega a sessão dessa forma. Então esse get session, a gente importa ele aqui em cima e a gente tem o nosso objeto session e a gente pode trabalhar na mesma lógica. Se a gente tem o objeto session, faz isso, se não, faz aquilo, retornando um erro para o usuário. Então é bem simples de proteger as nossas rotas, bem simples de garantir a autenticação no nosso na nossa aplicação para diferentes páginas.